o exercício da fé. Como é possível exercitar a nossa fé? Jesus deu exemplos práticos disso, mostrando para os seus discípulos como vivenciar e exercitar a sua fé. Nós vemos um exemplo disso quando Jesus mandou que a figueira secasse. E ali ele estava mostrando para os seus discípulos como exercitar a sua fé. A palavra de Deus diz em Marcos 11, versículo 12 a 14, contando essa história. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Nesse momento, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a prática da fé. E então eles saíram para Jerusalém e mais tarde, quando eles voltaram, o texto continua a partir do versículo 20 ao 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. O primeiro exercício da fé que Jesus mostra aqui nessa passagem é a fala. Quando você fala aquilo que você crê, você está exteriorizando aquilo que está no seu coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, você vai declarar a sua fé. Isso é muito importante. É muito importante você dizer aquilo que você acredita. Muitas pessoas, elas falam de derrota, falam coisas ruins, e é isso que acontece na sua vida. Nós precisamos declarar aquilo que está na palavra de Deus. Jesus disse que se nós dissermos a um monte e crer no coração, isso vai acontecer. Ou seja, você precisa exercitar a sua fé falando aquilo que você acredita. O segundo exercício é esperar. Jesus falou com a figueira. Muitos talvez pensaram que seria uma loucura falar com uma árvore, e Jesus falou com ela. E depois eles saíram para Jerusalém, e somente à tarde, quando voltaram, é que eles constataram que a figueira havia secado. Eles esperaram. Pedro, ele se lembrou dos versículos 21. Ou seja, ele estava subindo aquele caminho e já procurando a figueira para poder conferir o milagre. Ou seja, ele esperou. E a esperança é a continuação da fé. Se você sabe que algo vai acontecer, você espera. Se você não acredita que vai acontecer, você entra em desespero, porque você não crê. Então é preciso esperar. Quando você acredita, você espera. E quando você espera, é porque você crê realmente que vai acontecer aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que você também declarou com as suas palavras. É preciso aprender a esperar em Deus. O terceiro exercício é o testemunho. Quando os discípulos ouviram Jesus falar, eles testemunharam que foi Jesus quem mandou a figueira secar. E quando eles voltaram e viram que a figueira havia realmente secado, eles foram testemunhas de um milagre. Testemunhar significa presenciar. E também significa você confirmar aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. Nós somos testemunhas de Deus. E quando você testemunha aquilo que você crê, você transmite a sua fé para outras pessoas. Você está ensinando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você está declarando novamente aquilo que você antes disse que acreditava. Aquilo que você constatou, presenciando, aquilo que você esperou. E agora você testemunha. Ou seja, a sua fé, ela é alimentada novamente. E você está abençoando outras pessoas para que eles também creiam ao ouvir o seu testemunho. Testemunhe aquilo que Deus tem na sua vida. E por fim, Jesus disse no versículo 24, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, será assim convosco. Nós precisamos aprender a orar,
crendo, a orar com fé. Quando você ora, você deve crer que aquilo que você está pedindo, Deus Ele tem para te abençoar. E assim será com você. Exercite a sua fé. Semelhante ao corpo, se você ficar parado muito tempo, você atrofia, você fica fraco, a sua fé também precisa ser exercitada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.